Olá pessoal, tudo bem? Gostaria hoje de compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Esse versículo está inserido em um texto da Bíblia que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, após ter jejuado 40 dias, estava com fome. E, diante disso, o diabo lhe propõe que transformasse as pedras em pães. Jesus Cristo sabia que aquilo que deveria conduzir a sua vida não era as palavras vindas da boca do diabo, mas as palavras vindas do próprio Deus. E ele nos traz um ensinamento muito importante, que nem só de pão viveremos, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aprendemos com esse texto que precisamos enxergar e encarar a vida como algo que vai muito além apenas desse mundo físico e material que nós vemos. O homem é formado de corpo, alma e espírito. O corpo, muitas vezes, temos nos preocupado com ele, fazendo práticas de exercícios físicos, que são, de fato, importantes, né, para a nossa melhor qualidade de vida. Quando nós estamos falando de alma, estamos falando das nossas emoções, mas também dos nossos desejos e vontades. E vivemos, de fato, numa geração que tem se preocupado com a satisfação dos desejos e vontades, até mesmo de uma forma até exagerada e equivocada. Mas quando nós falamos da realidade espiritual, infelizmente isso é algo pouco pensado ou refletido pelas pessoas. A Bíblia nos ensina que Cristo Jesus é aquele que vivifica o Espírito dentro de nós. Jesus se tornou o caminho que nos leva de volta para Deus e, avivando o Espírito dentro de nós, então podemos entender que essa parte espiritual é a parte que nos levará a um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Alimentar-se da palavra é muito mais do que simplesmente uma prática mecânica de leitura da Bíblia Sagrada, mas ela está muito mais relacionada à forma como eu vejo esse livro. Se eu entendo que a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus, eu logo percebo que quando leio essa palavra e estou diante de um discernimento espiritual, eu posso ter plena convicção de que a leitura desse livro será algo muito importante, será o próprio Deus ministrando a minha vida através dos textos que estão inseridos nessa palavra. Preciso entender também que esse alimento é um alimento completo, e por isso Jesus nos fala que nos alimentaremos de toda a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada possui palavras de consolo, conforto, existem palavras que nos habilitarão para as grandes batalhas da vida, existem palavras de sabedoria, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria divina, mas existem também palavras que nos confrontarão, que nos trarão à tona, mostrarão para nós os caminhos equivocados que nós temos seguido e nos chamarão para o arrependimento. Diante disso, eu preciso então entender que toda palavra ela é necessária, é um alimento necessário para que eu me mantenha de pé. Que nós possamos, concluindo essa palavra, estarmos ouvindo essa verdade de Cristo Jesus e aplicando nas nossas vidas. Que nós possamos diariamente, constantemente, estarmos atentos a essa necessidade tão importante de nos relacionarmos com a palavra de Deus de forma correta, enxergando ela como o próprio Deus falando a nós, e assim possamos então sermos alimentados a cada dia. Que o Senhor nos ajude, que você se alimente da palavra a cada dia e que essa palavra te mantenha de pé em relação a todos os desafios que a vida tem nos proposto. Eu desejo a você uma excelente semana e que você permaneça na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.